Olá, amigos! Está entrando no ar o podcast Pensar. Um tempo de reflexão todos os dias na parte da manhã, para começarmos o nosso dia sempre com muita alegria e muita capacidade de pensarmos a vida. Vem comigo então e vamos aproveitar esse tempo de pensar, de pensamentos. Fique à vontade. Deus assim nos abençoe. Bom dia, meus queridos irmãos, mais um dia feliz. Bom estar com vocês nesse terceiro dia, o nosso terceiro episódio dessa temporada. E espero que seja uma caminhada longa, longeva, para que nós possamos caminhar juntos nessa trajetória de você, de pensamentos. Seu dia então seja alegre e cheio de verdade. Esse é o meu desejo para você no dia de hoje. Seja cheio de esclarecimentos sobre a vida e principalmente cheio de Deus. Porque quando estamos cheios de Deus, os esclarecimentos sobre a vida, eles fluem de uma maneira mais natural, de uma maneira mais agradável a que venhamos perceber a vida. Você e eu, então, sejamos tomados por excelentes pensamentos, excelentes reflexões sobre a nossa vida, sobre o mundo, sobre Deus, os nossos sentimentos, as nossas relações, tá bom? Esse é o meu desejo para todos nós nesta manhã. Que Deus, então, te abençoe. Bom dia! Vamos, então, começar os nossos pensamentos, nosso melhor por ser, nossos melhores pensamentos. Venha comigo então, Deus te abençoe. Pois bem, para quem esteve conosco ontem, sabe que falamos sobre a sabedoria e a loucura. A sabedoria em Provérbios, é um texto bíblico, e a loucura com Erasmo de Roterdã, um escritor medieval, final da Idade Média, iniciozinho aí da modernidade, e o Erasmo de Roterdã apresentou o seu elogio à loucura. Ambas ideias são personificações. A primeira, a de Provérbios, uma virtude a ser experimentada, a sabedoria como uma virtude, onde os homens, segundo o texto de Provérbios, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 20, os homens estavam evitando, estavam vivendo afastados da sabedoria. Já a segunda, a loucura de Erasmo de Roterdã, trabalha um conceito de elogio, mas é o elogio da loucura, Como a gente vai levar em consideração o elogio de uma loucura ou da personificação da loucura? A loucura, então, é algo a que se deva evitar, ou os seus elogios a que se deve evitar, porque se você recebe um elogio da loucura, quer dizer que você se tornou um louco ou está próximo disso, porque tem tido condutas a ser elogiados pela loucura. No dia de hoje, nós queremos falar sobre a verdade. Olha que desafio, Queremos falar sobre a verdade. Essa ideia de falar sobre a verdade, muitos tentaram, já caíram no cavalo, Porque falar sobre a verdade é algo assim muito profundo. Mas nós não queremos aqui apenas discutir ou filosofar sobre a verdade, não. Eu quero iniciar a partir de uma curiosidade. A verdade que está nas falas de Jesus. Olha que interessante. Vamos lá? Então vou ler um texto, bem para a gente refletir, que se encontra em João, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 28, e no segundo texto, que é de João, Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 6. Vamos começar a perceber que a verdade é muito mais
do que o oposto da mentira, né? No popular, nós costumamos colocar a verdade como o oposto da mentira, né? O que não é mentira é verdade. Mas você vai perceber comigo que pode ser muito mais do que isso. Vamos ler esse texto? No primeiro texto de João 8, a partir do versículo número 28, diz assim: Disse-lhe, pois, Jesus: Quando levantar do Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Disse estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes em minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, aquele versículo que muitos falam por aí, né? Conhecereis a verdade vos libertará, aqui já está dentro de um contexto, tá bom? A verdade que liberta, conhecereis a verdade vos libertará. O segundo texto é de João, capítulo de número 14, eu vou ler a partir do versículo de número 1. Diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu mesmo teria dito: vou preparar um lugar. E quando eu for, vos preparar lugar, voltarei e vos receberei a mim mesmo, para que onde eu estejais, vocês também estejam. E vocês sabem o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde você vai. Como sabemos o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, há mais uma vez a verdade entrando aqui, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Do que será que Jesus estava falando? Ou, melhor, né? O que Jesus queria dizer quando falou sobre a verdade? Do que falava Jesus? O que é a verdade? É mais do que o oposto da mentira, já falamos sobre isso. É mais do que então, do que então Jesus estava falando quando disse ser a verdade. Bem, a primeira linha que temos que levar em consideração é que, como o Novo Testamento foi escrito em grego, koiné, né, o grego, bem provável que Jesus não estivesse falando em grego, né? Então, a primeira consideração que temos que levar é essa: Jesus não falava em grego, falava em aramaico, que é muito próximo do hebraico, e se levarmos em consideração, né, a palavra do aramaico e do hebraico, que são iguais, Jesus provavelmente estaria falando de emeth, ou emet, né? Alguns pronunciam dessa forma do hebraico. É a verdade, é aquela verdade que você pode encontrar lá no Salmo de número 91, versículo de número 4. Versículo de número 4, que diz assim: Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e bloqueio. Olha só, a sua verdade é escudo e bloqueio. A verdade aqui, então, está como certeza, confiança, estabilidade, né? A sua confiança, ela se transforma em escudo. Por quê? Do que ele está falando? Salmo 91, se você conhece, aquele que diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
à sombra do Senhor, onipotente descansará. E ele vai dizer várias coisas aqui a partir desse versículo número 4. Olha o que ele vai dizer, ó. Não te assustará do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Ou seja, ele está falando de uma confiança. A sua confiança é um escudo para nós, verdade como um lugar seguro. A verdade como sendo um local que você possa ter a certeza de que você não vai se confundir, né? Não chega a ser o termo fidelidade, mas é muito próximo da ideia de certeza, de algo que você possa confiar. Essa é a verdade para o texto do Salmo 91 e provavelmente, né, Jesus tenha falado alguma ideia próxima disso, né? Eu sou o caminho, a confiança e a vida, e ninguém vai ao Pai sem passar por mim. Pode ser que Jesus tenha falado isso mesmo, né? Ou então, no texto anterior, o texto de João, de João capítulo de número 8, pode ser que Jesus tenha falado também, né? Conhecereis a verdade como confiança, aquilo que te deixa seguro, e ela vai te libertar do medo. Lógico, ambos os textos, ele está relacionando a Deus, né? O primeiro, o segundo, não se turbe o vosso coração. Não fique com o coração atribulado, creia em Deus, creia em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. No primeiro texto de João 8, ele também está falando, né, sobre eles crerem que ele é o eu sou, então está falando também de confiança e provavelmente Jesus estava falando relacionado a isso, a terem confiança nele. Entretanto, uma segunda colocação, uma segunda observação podemos ter desse texto também. É a observação de que quem escreveu esse texto foi João. João escreve esse evangelho para o final do primeiro século, lá em torno dos anos 80 até os anos 90 mais ou menos, esse evangelho foi compilado, ou seja, era um tempo onde a cultura da Judéia já não existia como outrora do tempo de Jesus, porque no ano 70 houve uma invasão romana muito forte, comandada por um general chamado Tito, na região de Jerusalém. Houve uma diáspora, muitos saíram dessa região para não serem oprimidos pelos romanos, e na realidade João estava na Ásia Menor. Esse evangelho vai ser escrito por ocasião da Ásia Menor, né? João já estava em Éfeso como bispo de Éfeso e estava se relacionando com a cultura grega. Por isso ele começa esse evangelho falando do Logos. Eu não vou entrar aqui na discussão sobre o Logos, né? Mas o Logos, a ideia de Logos era algo muito conhecido entre os gregos. Ele vai falar que no princípio Jesus era o Logos, né? Ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava falando aí, o verbo aí é Logos. Então, ele estava discutindo uma questão muito própria dos gregos. Falar sobre a verdade entre os gregos era discutir sobre um termo chamado aletheia. Aletheia é a verdade, ou o principal conceito de verdade entre os gregos. Então, se João estava falando para gregos, para pessoas de cultura grega, na região da Ásia Menor, devemos levar em consideração que João estava falando da aletheia. Mas o que é a aletheia? O que seria isso, aletheia? Para falarmos sobre a aletheia, primeiro temos que entender o conceito letes, para os gregos antigos, as obras antigas de Esopo, Filostrato de Lemo, são as obras clássicas dos gregos. Letes era um rio, e esse rio Letes, o nome Letes quer dizer esquecimento. Logo, a aletheia é o não esquecimento, a verdade como sendo alguma coisa
que não se esquece. Mas temos que ir além, né? O Letes era um rio onde as almas, antes de encarnarem, tomarem a forma do corpo, elas bebiam. Por quê? Se acreditava entre os gregos que a alma ela tinha uma essência anterior ao corpo. Elas viriam de um local perfeito, de ideias perfeitas, onde estavam vivendo uma experiência perfeita antes de materializar-se no corpo, antes de tomarem forma nesse mundo. As almas elas vinham, só que para tomar forma nesse corpo humano, elas precisavam beber no Letes para esquecer desse tempo de verdade, de sabedoria, de plenitude que eles estavam vivendo antes do corpo. Então as águas bebiam no Lete, o Lete é o esquecimento, elas se esqueciam e tomavam forma de corpo e nasciam nesse mundo. Essa era a ideia dos gregos, né? E nascia nesse mundo. Ao nascer nesse mundo, nascia sem sabedoria, sem o conhecimento necessário, e se fazia a necessidade de se desenvolver para ter o conhecimento. Veja bem como eles pensavam de uma forma interessante, né? Logo, as ideias, as melhores sabedorias, os melhores conhecimentos não era fruto deste mundo da carne, do corpo material. Era fruto de uma outra dimensão. Aquilo que você lembrasse aqui, ou as suas melhores ideias, era apenas uma reminiscência de um mundo melhor, de um mundo muito elevado do nosso. Cabe aqui dizer que Paulo, nas suas cartas, ele vai ser embebecido dessa ideia que circulava, né, como conceito grego entre os países dominados pelo Império Romano. Então Paulo, como cidadão romano, ele entendia um pouco dessas ideias. E veja que Paulo está sempre falando da luta contra a carne e a luta contra o espírito, a alma, né? Onde sendo o espírito o local melhor, o local das ideias, o local mais perfeito, o local a ser considerado, e o corpo como sendo algo perecível, algo a não ser considerado. Perceba bem que ele também vai dizer que o culto que era bom era um culto racional, um culto feito com raciocínio, com pensamento. Por quê? Na cultura da época, o pensamento era algo que se vinculava com Deus. E a experiência do corpo, a experiência sensível do corpo, era uma experiência perecível pelas questões terrenas. Logo, a aletheia como verdade nesse primeiro momento aqui é um desvelamento, um esclarecer-se de algo muito melhor e mais elevado do que a experiência humana. A verdade humana ela é proveniente de várias questões. É proveniente da lógica, é proveniente do conhecimento humano, é proveniente das formas de senso comum. Essas são as nossas verdades, nós buscamos verdades dessa maneira. Mas para o Cristo de João, a verdade é algo muito posterior à experiência do corpo. A verdade é eterna. E a verdade eterna é a verdade que se relaciona com o eterno, com Deus. Perceba que nos dois textos, onde Jesus fala que ele é o eu sou e onde ele fala para descansarmos em Deus, Deus está sendo relacionado com essa verdade. A verdade é algo eternal. Mas ainda tem uma segunda situação sobre o Lete. Eu falei o primeiro que o Lete ele era o rio que te possibilitava o esquecimento quando viesse tomar forma, entre os gregos a ideia era essa. Quando o ser humano fosse tomar forma na vida carnal, ele esquecia das coisas eternas e começava do zero aqui para buscar conhecimento. Mas o Letes também, você teria que se encontrar com Letes, dentro da cultura grega, após vida. E o Letes era o primeiro rio que você teria contato para chegar até a Menemônise. Menemônise pode ser tido como a deusa ou como o segundo rio também.
né? E a mnemônise é a memória. Você retomaria a memória, mas primeiro teria que passar pelo Letes. Se você no Letes tivesse tido uma vida boa durante, né, a passagem terrena, você poderia desfrutar aí de um contato com a memória, né? E aí a memória ia te perguntar o que você fez em vida, e aí você ia falar: eu fiz canções, fiz poesias, tive uma vida útil, então você merece ser lembrado, e aí você entraria para a casa da memória. Mas se caso você não tivesse nem condição de pagar a trajetória até a memória, você seria jogado no Letes. E o Letes é o esquecimento eterno. Olha como essa comparação de esquecimento eterno e uma ideia de inferno também, né? É muito interessante. O Letes ficava no Hades. Esse Letes do esquecimento eterno ficava no Hades. Então, você seria jogado no Letes e seria esquecido eternamente. Aqueles que estariam em vida aqui esqueceriam de você também. Olha como a coisa é profunda, né? Então, ter contato com a aletheia era importante, porque segundo o cristianismo, né, ou a ideia do Cristo aqui em João, se você tivesse contato com a aletheia, mesmo após a morte, por mais pobre que você fosse, você jamais seria esquecido pelo Eterno. Olha que profunda a palavra. Olha que eu até me empolgo, me perdoe, mas eu vejo aqui assim uma palavra tremenda. Eu até me empolgo, né? Porque assim, quando a verdade nos liberta, né, o esclarecimento nos liberta, a gente precisa festejar. E é o caso aqui, Jesus se colocando como aletheia, o não esquecimento. Vocês não serão esquecidos. Ora, isso é uma promessa até do Antigo Testamento, né? E Deus vai dizer que enviaria o Messias para que eles não fossem esquecidos. Então tem tudo a ver com a palavra, entender que João estava tratando da aletheia, né? Mesmo aquilo que é eterno da parte de Deus, anterior à nossa vida, fruto da eternidade, e o não esquecimento após a morte, ao passar para a eternidade, se torna muito importante. E em Cristo Jesus nós teremos a certeza e a confiança de não sermos esquecidos. Então, em primeiro lugar, conhecereis a verdade, né, como o desvelamento das coisas de Deus, conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar das verdades do corpo, das verdades deste mundo. E no segundo texto, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai para o Pai, ninguém chega a Deus sem passar pela verdade, que é Jesus, ou seja, sem passar por Ele como aquele que não esquecerá de você para ir ao Pai. Vamos à nossa conclusão, então? Aquele que se encontra com a verdade, ele se torna liberto de verdades parciais, eu posso dizer assim, né? No primeiro conceito. Jesus vai apresentar ali no capítulo número 8 que a verdade libertaria. Aqueles homens viviam sobre as suas verdades, mas se fazia necessário ter contato com Cristo para que eles entendessem que havia um mundo maior para além desse mundo humano, desse mundo perecível, onde o desvelamento de Deus seria o mais importante para a vida deles do que se prender às coisas terrenas. Cabe aqui, né, pensarmos sobre isso também para a nossa vida, né? Quantas vezes a gente fica preso a pequenas verdades que as pessoas apresentam para nós como sendo a grande verdade da vida. Você precisa fazer isso, precisa viver aquilo, precisa experimentar aquilo outro, quando na realidade, fora desse plano, fora desse mundo que nós vivemos, existe uma verdade maior, uma verdade como um desvelamento, como um esclarecimento das coisas. Quem conhece essa verdade vai sendo liberto desse mundo de mentiras. Coloquei essa oposição só para a gente entender, né, a mentira nesse contexto, mas nesse mundo de falsidade.
nesse mundo de pretensas verdades que são apenas opiniões, né? Desse mundo de fake news, desse mundo de coisas que não são o esclarecimento total que precisamos ter quando estamos em Deus. Esse é o primeiro, né? O segundo também, né? Ter a certeza que não seremos esquecidos na pós-vida. Isso é muito bom. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para Deus se não passar pelo letes. Vou utilizar aqui a figura grega, tá? E principalmente sem viver a aletheia, a verdade que é Jesus. Ninguém chega a Deus sem ter a condição de não esquecimento, senão você cai no rio do Hades. E o Hades, né, na Bíblia é conhecido, é traduzido por inferno. Você acaba indo para o inferno. O inferno não precisa ser necessariamente uma tortura, mas pode ser um esquecimento, um local onde você vai ficar esquecido de tudo. Então se agarre à verdade, se agarre à aletheia que é Jesus, que vai te possibilitar ter o esclarecimento, né? Um conhecimento além das questões humanas, das virtudes humanas, e também no pós-vida ter a condição de não ser esquecido na eternidade. Amém? Deus te abençoe. Eu gostei muito de estar com vocês nesse momento, de essa longa, né? Dessa vez foi uma longa explanação, reflexão, que quer que você tome como ideia daquilo que temos feito, o encontro, tá? Foi longo, um pouquinho mais longo, mas se fez necessário para entendermos aquilo que o Cristo está falando, tá bom? Então confie no Senhor, Ele tem o melhor esclarecimento para as nossas vidas. Confie no Senhor, Ele não nos esquecerá. Quando partimos dessa para uma melhor, Ele irá nos encontrar, porque estamos agarrados nele, na aletheia eterna. Amém? Deus então te abençoe e que você tenha um dia abençoadíssimo em nome de Jesus. Esse foi o nosso podcast e eu espero que você tenha gostado. Até a próxima, e se tiver alguma contribuição, nos envie uma mensagem, estaremos aguardando. Muito obrigado e que Deus te abençoe.